Olá, que bom que estamos começando agora nossa live sobre a grande tribulação. Pensa um pouquinho comigo que o assunto é complicado, o assunto é cheio de novidades, o assunto é bastante polêmico. Mas nós vamos dar um panorama aqui para você ter uma ideia do que é a grande tribulação na visão pré-milenista e pré-tribulacionista e futurista. Eu já expliquei para você que pré-milenista que a vinda de Cristo é antes do milênio, pré-tribulacionista que o arrebatamento é antes da tribulação, e futurista é que as coisas do Apocalipse, para nós, os futuristas, ainda não aconteceram, estão acontecendo, é para o futuro. O preterista acha que tudo já aconteceu. E os historicistas acham que estão acontecendo no transcorrer da história. Então eu quero começar com você dizendo que a grande tribulação é o período que nós chamamos período de 7 anos que está entre o arrebatamento e a segunda vinda. Esse na visão pré-tribulacionista, que somos nós. O arrebatamento é antes da tribulação. Olha aqui o que a Bíblia diz. O texto está em Mateus 24, 21. Será um tempo de grande sofrimento. Pensa nisso. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Olha que os judeus já sofreram muito, hein? Esse povo já passou por momentos difíceis, terríveis, mas a Bíblia diz que a grande tribulação nunca houve tempo assim. Pensa o Holocausto, 6 milhões de judeus mortos. Pensa os anos 70, o ano 70, quando Jerusalém foi destruída, milhares de judeus mortos. Pensa no ano 688, a 693, quando Abd al-Malik lançou o Domo da Roca, muitos judeus mortos. Mas a Bíblia diz que esse tempo nunca houve e jamais haverá um tempo assim como esse. Que coisa, hein? A grande tribulação é um período de grande sofrimento. Agora você precisa entender algumas coisas da grande tribulação. Primeira coisa que eu quero destacar. Será a 70ª semana de Daniel. Daniel 9:24 diz que 70 semanas são dadas para o seu povo. Daniel falando para o povo judeu. 7 semanas para a reconstrução do templo, reconstrução dos muros da cidade, foram 7 semanas, ou seja, 49 anos, e 62 semanas para a morte do ungido. O povo judeu sabia exatamente quem era Jesus. Conforme esse texto de Daniel, dava para saber exatamente quem era Jesus. E se nós fizermos as contas aqui, que foi mais ou menos no ano de 445, quando a ordem foi dada, ao partir da ordem dada por Artaxerxes, o Longimano, 444, 445, alguns jogam. Se você fizer a conta desse período, dá exatamente por volta do ano entre 30 e 32. Tem essa diferencinha ali entre 30, 31 e 32. Né? Isso sem contar que Jesus, que eles quando começaram a contar a nossa era, Jesus já tinha 4 ou 5 anos. Para nós, Jesus nasceu 4 ou 5 anos antes de Cristo, a gente diz assim, né? Ele já tinha 4 ou 5 anos. Então Daniel diz que foram dadas 70 semanas, mas cumpriram só 69. Faltou uma semana para o povo judeu. No arrebatamento da igreja, quando o arrebatamento da igreja acontecer, o único representante de Deus na terra será o povo judeu. É claro que tem os 144 mil, tem também as 2 testemunhas que falarão em nome do Senhor. Mas, como entidade religiosa, Deus vai voltar para o povo de Israel. Eles cumprirão essa última semana. Então, é a 70ª semana de Daniel, a grande tribulação. Será... Ouça isso que eu vou dizer. A grande tribulação é a ação de Deus sobre os homens, sobre o mundo. Não é
uma perseguição qualquer. A grande tribulação é algo de Deus. Quando as pessoas dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, é porque eles não entendem o que é a grande tribulação. A grande tribulação é a ação de Deus. É claro que Deus vai liberar para o anticristo agir, vai liberar para as forças do mal agir. Olha esse versículo, eu estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada, Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindo do céu. Tudo isso vem, é a liberação de Deus. Então nós entendemos que a grande tribulação é a ação de Deus, permitindo que o inimigo haja. Claro, Deus vai permitir que o mal tome a forma e o inimigo vai agir. A Bíblia diz que será o dia da ira. Pensa nisso um pouquinho. Será que a igreja está destinada para a ira? A Bíblia diz que nós não fomos destinados para a ira. Olha o que diz Apocalipse 6,15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o dia da ira deles. Não é só do Cordeiro, é a ira do Cordeiro e também a ira daquele que se assenta no trono. E quem pode suster-se? Quem pode aguentar? Então, é a 70ª semana de Daniel, a grande tribulação é a ação de Deus, a grande tribulação é o dia da ira do Senhor, e tem mais um ponto aqui que eu quero destacar. A Bíblia descreve a grande tribulação como o tempo da angústia de Jacó. Esse está em Jeremias 37. Por que a angústia de Jacó? Porque agora, o representante de Deus, quando a igreja será tirada, o Espírito Santo será tirado, Jacó, Israel, volta a ser o representante para viver a última semana, conforme nós falamos semana passada, quando nós tratamos do arrebatamento, né? Miqueias 5:3, que diz que Deus os entregará até o tempo da que estiver com dor e estiver dado à luz, referindo-se à mulher e o filho varão. Agora, o que mais que a Bíblia diz? Que a grande tribulação é o terrível dia do Senhor, que durará 7 anos. Pensa no dia do Senhor. A Bíblia usa essa expressão do dia do Senhor como um dia terrível. Será contra todos os soberbos, diz Isaías 2:22. Será um tempo de assolação, diz Isaías 13, versículo 6. É um dia cruel, diz Isaías 13:9. É dia de vingança, Jeremias 46:10. É dia nublado, terrível. Ezequiel 30, versículo 3. É um dia de assolação, Joel 1:15. Muito terrível, um dia terrível, grandemente terrível, diz Joel 2:11. A Bíblia diz ainda que é dia de trevas e não de luz, Amós 5:18. E olha isso aqui, é o dia de que Deus pesará a mão sobre as nações. Que coisa, né? Sobre todas as nações. Eu vou ler esse versículo, Obadias 1:15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Então não é só sobre Israel, é sobre o mundo inteiro, sobre todas as nações. A Bíblia diz que é um dia amargo, e esse versículo eu quero ler também, é 1 Tessalonicenses 5:2, que é o dia de repentina destruição. Pois vós mesmos já estáis inteirados de que o dia do Senhor vem como ladrão. O que é essa expressão como ladrão? Alguém diz, Jesus vem para raptar como ladrão. Não tem nada a ver. A expressão como ladrão significa iminente, inesperado. A vinda do Senhor será iminente. Quando nós dizemos a vinda, começa com arrebatamento e termina com o Armagedon. Esse é o período da segunda vinda de Cristo. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andar dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto para aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ouça, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes virá. Aqui não está falando da igreja, senão nos virá. Quando andarmos dizendo, não é andarmos, é andarem. A
Paulo está dizendo, quando eles estiverem falando paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição. Esse é o dia do Senhor. Então esse é o panorama da grande tribulação, para você ter uma noção. Agora nós vamos... O que é a grande tribulação? Eu falei que é a angústia de Jacó. Eu falei que é o tempo que Deus julgará as nações. Mas para quê? Agora você vai aprender algo novo, que muitos ex-católicos nem entendem isso, nunca nem pensam nisso. Assim como alguns acham que a mulher é Israel, não tem fundamento da mulher ser Israel, não tem fundamento do filho ser Cristo. Cristo não foi arrebatado. A mulher é a igreja e o filho varão são os arrebatados, são os que subirem no dia do arrebatamento. Assim, Apocalipse capítulo 5 começa a descrever o que é a grande tribulação. Vi na mão direita daquele, eu estou lendo 5 primeiro, daquele que estava sentado no trono, um livrinho escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos disse: não choreis, que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e para abrir o livro e os seus selos. O que é o livrinho? Tem tanta coisa a respeito do livrinho. Hoje eu quero dar uma estrutura nova para você. Esse livrinho é a base da grande tribulação. Esse livrinho é o documento da terra. Ele chama-se Escritura da Terra. Está aqui, ó, em Jeremias 32:9, 32:10. Jeremias comprou a parte do seu parente Ananael. Deus mandou ele comprar em Anatote. E ele diz: assinei a escritura, fechei-a com selos, chamei testemunhas e pesei o dinheiro na balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada como segundo a lei, e o estatuto como a cópia aberta. O que Jeremias está dizendo? Era norma que toda compra de propriedade tivesse uma escritura selada e guardada. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a terra pertence ao Senhor, sim ou não? Levítico 25:23, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, diz o Senhor. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. O que Deus está dizendo? Eu pus vocês na terra, mas vocês não são dono. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão, ainda não herdamos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão darei resgate à terra. O que ele está dizendo? Se o teu irmão, versículo 25, se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que ele vendeu. Agora presta atenção. A Bíblia diz que Jesus contou a parábola dos lavradores maus, que o dono da terra arrendou a terra para os lavradores, mandou um servo recolher os frutos, eles açoitaram, depois mandou seus filhos, eles mataram. O que a Bíblia está dizendo? Que a terra pertence a Deus e ele arrendou para o homem. E o que o homem fez? No dia que Adão pecou, Deus disse assim: maldita é a terra por tua causa. O que é a maldição da terra? No momento em que o homem pecou, ele passou a terra para a mão do diabo. Misericórdia. Aí é duro, né? Salmo 37 todo é o salmo da restauração da terra. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Os justos habitarão a terra. Se o teu irmão empobrecer, a palavra empobrecer aqui quer dizer se ele não puder resgatar a terra, ele ficar incapaz. Eu quero dizer que você empobreceu, todos nós empobrecemos. Por isso precisamos, foi necessário que o Senhor mandasse Jesus para nos ajudar a resgatar a terra. Olha o que diz Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Deu, mas nós não tomamos posse. Ainda não tomamos posse da terra, porque a terra está nas mãos do diabo. O que a Bíblia quer dizer com isso?
Olha aqui Romanos capítulo 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Essa vaidade é mataiote, que é depravação, fragilidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou? O homem com seu pecado. Entregou a terra na mão do diabo. Mas na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a libertação da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Quando o diabo, em Lucas capítulo 3, tentou Jesus, ele ofereceu os reinos do mundo, ele disse para Jesus assim: se você me adorar, eu te dou tudo isso, porque tudo isso me foi entregue. O que nós queremos dizer com isso? Agora presta atenção, o que a Bíblia quer dizer com o livrinho? O livrinho é o documento da terra. E todo esse processo da grande tribulação, presta atenção, há de vir sobre o mundo inteiro. A base é Israel, mas a tribulação virá sobre o mundo inteiro. A base é Israel. Virá sobre o mundo inteiro o quê? Para resgatar a terra. Se os homens todos se arrependessem hoje e devolvêssemos a terra que nos foi arrendada para Deus, não haveria tribulação. A tribulação é para o resgate da terra. Preste atenção no que nós estamos falando. Como é que Jesus vai estabelecer o seu reino numa terra que pertence ao diabo? Como? Por isso que a igreja vai sair antes. Se nós tivéssemos ganho o mundo todo, era diferente. Alguns dizem assim, porque Mateus 24:14 diz que o evangelho será pregado em todo mundo, e então virá o fim. A palavra pregar ali não é evangelizo, é querusso. Essa queriço, como alguns dizem, significa anunciar. A Bíblia diz em Apocalipse 14 que o evangelho será pregado do céu. Lembra da expressão, um anjo forte, uma águia que saiu pregando? Ali é que acontece. A terra está na mão do inimigo. A terra está na mão do diabo. Então, eu estou lendo Apocalipse 5, 6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro semelhante, tendo sido morto. Um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Eu já falei semana passada e repito para você. O número 7 não tem nada a ver com perfeição. O número 7 significa totalidade, completude. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então ouvi que toda criatura que há no céu e na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos do século. Por quê que houve esse louvor? Porque esse era o processo de resgatar a terra. O resgate da terra será uma tomada de postura para resgatar a força. O diabo vai ter que entregar a terra. Os homens vão ter que entregar a terra. Abertura dos selos. Aí começa o processo do resgate da terra. Abertura dos selos. Os 4 primeiros selos são os 4 cavalos, né? Cada um, o cavalo branco, uma falsa paz. Não pense que esse é Jesus não, tá? Esse é o anticristo que vem com a falsa paz. Eu disse que Apocalipse termina no capítulo 11, versículo 15. E recomeça no capítulo 12. Se você pegar os 4 primeiros selos, você vai entendê-los exatamente com Apocalipse capítulo 13. A besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Nós vamos falar sobre, próxima semana, nós vamos falar sobre o anticristo e o milênio. O anticristo, o milênio e o juízo final. São assuntos que dá para falar numa vez só. O segundo cavalo vermelho é guerra. 6:4, no capítulo 6, versículo 4. O terceiro cavalo preto é fome. O quarto cavalo amarelo é morte. Essa palavra amarelo aqui, ela dá a ideia de verde. Alguns acham que é a força dos árabes, né? A morte. Queridos, nesse período,
nesse período, da primeira fase, no capítulo 6, que a gente vai tratando dos 4 primeiros selos, esse período é o período da implantação do sistema do anticristo. É nesse período que a igreja será perseguida. A mulher que fugiu para o deserto, que o dragão jogou contra ela as águas, as nações, o poder do mar contra ela. É nesse período que será a grande força contra aqueles que ficaram, que guardam o mandamento e o testemunho de Jesus. Os 144 mil, capítulo 7, versículo 2. O quinto selo, no capítulo 7, no capítulo 2, a Bíblia fala dos 144 mil. Gente, os 144 mil aqui é literal. Não tenta dar explicação para aquilo que está claro na Bíblia. Aqui é literal. 12 mil de cada tribo, ponto. Ficou de fora a tribo de Dan. Alguns acham porque era tribo pequena, porque 2 vezes é mencionado a tribo de José, com Manassés e Efraim. Ficou fora a tribo de Dan. Por isso, alguns acham que o anticristo pode ser um da tribo de Dan. Alguns acham isso, porque também Jacó, quando foi abençoar Dan, disse que Dan era uma serpente, né? Então, por isso alguns acham isso. Aí, o que acontece? 144 mil são representantes, serão marcados. Agora, tem uma expressão aqui que preciso explicar para você. A Bíblia diz que eles são castos, não se envolveram com mulher. Mulher, na linguagem profética, é sempre instituição religiosa. Eles nunca adoraram ídolos. É isso que quer dizer. São castos, nunca se casaram com uma imagem. Nunca se relacionaram com adultério espiritual. Isso não quer dizer que são só homens. Pode ser mulheres também. Os 144 mil, a Bíblia não diz que são homens. A Bíblia não diz que eles são solteiros. Pode ser casado. Mas essa expressão, são castos, não se envolveram com mulheres, quer dizer que eles foram pessoas que nunca se envolveram com a idolatria. Ok? Eu estou correndo aqui. Você que está me seguindo aí no Face, se você tiver uma pergunta, pode mandar no individual do Face aí, que eu vou responder para você. Porque é muita coisa, são muitos detalhes. É muita gente falando de tribulação, que a igreja... O cara esses dias estava ensinando ali que você tem que aprender a conservar alimento, porque a grande tribulação está aí, você tem que sair da cidade e ir para o mato. Querido, nós não vamos ficar na grande tribulação. Glória a Deus. Você que teme a Deus, você não ficará. Todos os salvos subirão com Jesus. Todos os salvos. Essa é a promessa do Senhor. Nós não fomos destinados para a ira, conforme eu falei semana passada. Agora vamos ver aqui. Aí, no capítulo 8, vem o 7º selo, e o sétimo selo, ele corresponde às 7 trombetas. Agora eu quero dizer para você, se Apocalipse termina no capítulo 11, versículo 15 em diante, e começa no capítulo 12, então o capítulo 12 em diante é uma repetição do que aconteceu do 4 a 11. E eu quero mostrar para você, ouça o que eu vou dizer, poucos escatólogos veem desse jeito. As trombetas são as mesmas taças, só que as trombetas são vistas quando ele subiu ao céu, ele viu a causa. As taças, ele viu o efeito. Olha aqui a primeira trombeta, 8:7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo e mistura de sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das ervas e verde que havia. Olha a primeira taça, 16:2. Eu estou dizendo que as trombetas são as mesmas taças. A primeira taça, saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra. Qual foi o alvo da primeira trombeta? A terra. Qual foi o alvo da primeira taça? A terra. Os homens portadores da marca da besta, adoradores da imagem, sobrevieram úlceras malignas. Ele está falando aqui dos efeitos. As trombetas geralmente falam da causa, da origem. A segunda trombeta. A segunda trombeta, 8, Apocalipse 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e como que grande montanha ardendo em chama foi atirada ao mar. O quê? Foi atirada ao mar. Veja 16:3.
derramou o segundo ano a sua taça no mar. A segunda trombeta no mar, a segunda taça no mar. E este tornou-se em sangue. Olha aqui. Cuja terça parte tornou-se em sangue. E morreu, eu estou lendo 8, 9, e morreram a criação existente no mar. Toda a criação que for existente no mar. Aqui diz a terça parte. A quarta trombeta, nos rios. Olha 8, de 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios, não é sobre a terra. E caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo em tocha. O nome dessa estrela é Absinto. E as águas se tornaram amargosas. Veja o 16:4, fala da terceira taça. Derramou o terceiro anjo a tua taça nos rios, e as fontes das águas se tornaram em sangue. Então vi o anjo das águas, dizendo, tu és justo e tal. O que acontece? A trombeta é a mesma taça. Tudo o que aconteceu do capítulo 4 ao capítulo 11 é repetido do capítulo 12 ao capítulo 16. Depois vem a questão da Babilônia, da meretriz da Babilônia. Aí vem o julgamento. O capítulo 19 é uma conclusão de algumas coisas, que fala das bodas do Cordeiro. Capítulo 19 fala do Armagedon e assim por diante. Veja a quarta trombeta. No sol. Eu estou lendo 8:12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse e a sua terça parte não brilhasse tanto de dia como de noite. Eu li a trombeta. 16, 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. A taça, mesma coisa da trombeta. E foi lhe dado queimar os homens. Aqui está falando dos efeitos. As trombetas geralmente falam da causa, da origem, como Deus planejou. A quinta trombeta, sobre o trono da besta. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caindo do céu na terra. E foi-lhe dada uma chave do poço do abismo. E ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça, e fogo e fumaça da fornalha, como a fumaceira saiu do poço. Escureceu-se o sol, o ar. Também a fumaça saíram gafanhoto da terra e foi-lhe dado poder poder como tem os escorpiões da terra. Agora veja a taça. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta. A origem está falando que caiu uma estrela. Aqui está dizendo onde ela caiu. Cujo reino se tornou em treva. Ali no primeiro diz que o sol se tornou em treva. E os homens remordiam a língua por causa do que sentia e blasfemaram o nome de Deus. A sexta trombeta. A Bíblia diz que foi sobre o rio Eufrates. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar, que se encontrava diante de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tocou a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram e tal sobre o rio Eufrates. Vamos ver o que diz a taça. A taça, capítulo 16, versículo 12 a 16. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Aqui fala do Armagedon, fala da batalha do Armagedon. O sétimo anjo. Aqui é importante, a sétima trombeta. E eu falei que Apocalipse termina no capítulo 7, no capítulo 11, versículo 15 em diante. Olha o que acontece. Agora, deixa eu fazer um parênteses da sétima trombeta. No capítulo 10, ele descreve um anjo forte com o livrinho na mão aberto. Já abriu. No capítulo 10. Isso é entre a sexta e a sétima trombeta. Abriu o livrinho. Ele está com um pé na terra, outro no mar. E alguém falou para João, vai e toma o livrinho e come. 10 primeiro. E João foi, pegou o livro, que na boca era doce, mas no estômago era amargo. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que Jesus está devolvendo para o homem a posse da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquilo que o diabo tomou de nós.
Jesus pegou a escritura e deu para o João. Essa expressão comer o livrinho é um tanto comum na Bíblia, com o profeta também, é o sentido de tomar posse, assume. E ele tomou posse e a Bíblia diz que ela era amarga no estômago. Vamos ler a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, olha aqui como terminou o Apocalipse. Como é que terminou o Apocalipse? Na 7ª trombeta. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram assentados no seu trono diante de Deus se prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Reinar como? Dominou o mundo, tomou de volta a terra. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. O que a Bíblia está dizendo? Ele resgatou a terra e destruiu aqueles que estavam destruindo a terra. Aqui terminou a grande tribulação, terminou. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, foi vista a arca da aliança, e no seu santuário sobreveio relâmpago, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Aí o que acontece aqui? Aí ele dá um caniço para João, João vai medir o templo e assim por diante. Olha a taça. O que diz a taça? Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário ao lado do trono dizendo, feito está. Ou seja, acabou, terminou. Ele está dizendo aqui, feito está, conseguimos. Sobrevieram relâmpagos, trovões, ocorreu um grande terremoto, como nunca havia. Ele está falando dos efeitos, sempre as taças falam dos efeitos, como nunca havia acontecido na terra, e a grande cidade se dividiu em duas partes, caíram a cidade das nações e assim por diante. Esse período aqui acabou a grande tribulação, graças a Deus. Aí, o que acontece? Agora, depois da grande tribulação, vem algo muito forte que você precisa saber. A Bíblia diz que os santos que estavam nas bodas do Cordeiro, vamos falar disso um pouquinho depois, e seguiram os exércitos dos céus, montados em cavalos brancos, eu estou lendo 19:14, com vestiduras de linho finíssimo, branco. Quem é o exército que veste linho finíssimo? Linho finíssimo é os atos de justiça dos santos, diz a Bíblia. Apocalipse 17:14 diz, e pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. A Bíblia diz que Jesus vai descer com eles, montado em cavalos brancos. Glória a Deus. Fugirei pelo vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Fugireis como fugiste no terremoto dos dias de Uzia, o rei de Judá. Então virá o Senhor, seu Deus, com todos os santos com ele. Eu estou lendo Zacarias 14:5. 1 Tessalonicenses 3:3. Olha o que diz. A fim de que sejam o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. O que a Bíblia diz? No Armagedon, ele vai descer com todos os santos. Não sabemos como vai ser, mas que nós vamos ver, vamos. A Bíblia dá uma ideia como vai ser o Armagedon, né? Mostrarei, eu estou lendo Joel 2:30, Joel faz um resumo aqui, né? Da 6ª trombeta e da 6ª taça. Joel faz um resumo do que vai ser o Armagedon. Mostrarei prodígio no céu e na terra, fogo, coluna de fumo e fumaça. O sol se converterá em treva, a lua, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está fazendo um resumo aqui, Joel. Eu estou lendo o Joel 2:32. O que a Bíblia diz? Esse é o tempo da graça. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está falando do nosso tempo.
Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. O que a Bíblia diz? Que a cidade santa descerá sobre Jerusalém, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aquele que nosso Pai chamar, aquele que o Senhor chamar. Sobrevivente quem? Quem conseguir sobreviver na grande tribulação, desses o Senhor vai chamar aqueles que vão viver no milênio. Como será o Armagedon? A Bíblia descreve como será essa praga que vai matar 200 milhões de soldados. A Bíblia diz que Jesus os matará com o sopro da sua boca. Olha aqui o que diz Zacarias 14:12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Bah! O cara está aqui, a carne começa a apodrecer. Aparecesse leão, se lisão, apodrecesse lisão, apodrecer. Os olhos nas suas órbitas. O quê? Os olhos vão apodrecer, o cara está olhando, e apodrecerá a língua na sua boca. Pense isso instantaneamente, com 200 milhões de pessoas. Com 200 milhões. O que vai acontecer logo depois do Armagedon? A Bíblia diz que Israel vai levar 7 meses para sepultar todo esse povo. As nações, a Bíblia fala dos julgamentos das nações. Mateus 25 disse, ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, de quem fica vivo na terra. E dizer, eu tive fome e vocês me deram de comer. Gente, certamente ele está falando daqueles que sofreram no milênio, que não podiam comprar, nem vender, foram presos. No milênio não, na tribulação. Possivelmente é dos santos da tribulação. A Bíblia fala dos santos da tribulação, nós mencionamos isso semana passada. E aos que tiveram a sua direita, ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E aos outros, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. O que diz Joel? Joel 3:1. Eis que naquele dia e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. É chamado também o vale do juízo, que pega ali do ribeiro Cedron, descendo na direção de Jericó, quase 20 quilômetros esse vale. Ali vai caber todo mundo, não? Vai caber todo mundo. E ali entrarei em juízo contra elas, contra as nações, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam por entre os povos e repartiram a minha terra entre si. Ainda Joel 3:12 diz, levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Essa expressão, está madura a seara, a Bíblia fala que é a separação. E como é que Deus vai escolher, como é que Jesus vai escolher esses escolhidos, né? Mateus fala dos escolhidos, alguns acham que ele ali refere ao arrebatamento, não é o arrebatamento. É os que ficarem. A Bíblia diz que os homens serão tão escassos depois do Armagedon, que 7 mulheres, estou lendo para vocês, citando Isaías capítulo 4, versículo 1, 7 mulheres lançarão mão de um homem e dirão, fica conosco, pelo menos para sermos chamados pelo teu nome. Versículo 14 de Joel 13. Multidão, multidão no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Essas expressões, elas querem dizer exatamente o que vai acontecer depois da grande tribulação. Queridos, foi muito corrido, a gente já vai para 40 minutos. Olha, eu falei rápido aqui, corri muito. Isso é mensagem que a gente dá em 3 horas, 2, 3 horas, quando ministramos nas igrejas. E às vezes aqui fica muito rápido. Mas deu para você ter uma noção. Os 7 anos de tribulação são chamados de o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da ira de Deus. É o dia de acerto de conta. Para quê? Para resgate da terra. Ele vai resgatar a terra para poder entregar novamente para nós. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão, ainda não herdamos, herdarão a terra. O livrinho entregue nas mãos de João
e dizendo, come, assume essa prova do resgate da terra. Quero orar com você, terminar aqui. Se você tiver uma pergunta, manda aí no Face mesmo, escreve ali, bispo, isso aqui, por que alguém diz assim e alguém diz assim? Eu vou responder para você com alegria. Deus, muito obrigado pelos amados, vários irmãos que estão nos assistindo agora, e outros que vão assistir no YouTube, outros que vão assistir também no Face, e queremos abençoá-los. Ajuda-nos a preparar-nos para esses dias terríveis que virá sobre o mundo inteiro, mas que a igreja não estará aqui. Nós cremos nisso e por isso estamos firmes no Senhor, para subirmos no dia do toque da trombeta, que o Senhor virá buscar a sua igreja. Querido, eu te abençoo, te cubro com a graça de Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Um abraço, meu irmão. Que Deus te abençoe.